Olá, pessoal. Questão 36 do Enem, 2011, né? A gente continua falando então da prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. Veja, história. É sempre bom a gente estudar história para entender o passado e não repetir os erros no futuro. E entender a realidade que a gente vive. Bom, se a mania de fechar verdadeiro hábitos da mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundido então no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era de ser limitado por portas e por uma muralha. As práticas e usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem, ou pórticos. Este processo era diretamente relacionado a... Veja, meus queridos, quando a gente fala da Idade Média, a Idade Média é um período bem grande da história recente da humanidade. Então ela vem aproximadamente do século IV depois de Cristo, né? E vai até o século V, 15º, século XV, né? Século XV. Bom, nessa época, a Idade Média sofre várias mudanças, né? No final delas, ocorre um crescimento das cidades. Porque depois do 1300 em diante, ocorre a expansão comercial. Expansão comercial. Inicialmente vindo de produtos da Ásia e depois a expansão marítima, que fez o tamanho das cidades explodirem, né? Principalmente na Europa. Então, na Europa as cidades crescem muito, juntamente com o crescimento do comércio e crescimento urbano. Então esse processo está diretamente ligado às atividades comerciais, tá? Então quando os castelos medievais, né? Os castelos medievais do período da alta Idade Média, eles tinham portões, né? E esses portões, normalmente tinha lá os rios para passar, os riozinhos, né? Faziam verdadeiras fortificações, né? Para passar. Depois nessas regiões dos castelos viraram portais para as entradas da cidade. As cidades cresceram em volta, tá? Então viraram verdadeiros portais, tá? Então isso é uma ideia do castelo medieval. Só para vocês terem uma ideia, então, eram fortificações contra a insegurança. Até o texto fala disso, né? Existia uma insegurança, né? Existiam saques, roubos, assassinatos. Então, nos feudos, né? Vão saindo dos feudos e se tornam cidades. Inicialmente muradas, para evitar com muralhas, né? Cidades que tinham muros, defender as cidades dos invasores. E depois do crescimento, eles viraram portais. Portais de entrada. Como a gente vê hoje em algumas cidades, né? Então, muito interessante essa questão, queridos. Expansão do comércio, a história medieval, né? Então, muito interessante. Bom, aqui no Brasil ainda tem verdadeiros castelos, casas grandes, que se comportam como castelos, né? Tamanha insegurança ainda no nosso país, né? Existe muita insegurança nas grandes cidades. Os prédios com segurança, os condomínios fechados, são verdadeiros feudos do passado da Idade Média. Mas, bom, a gente tem que sempre abrir isso para facilitar o comércio e o ambiente urbano. Então, um grande abraço a todos. Até lá.